Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast Doses Diárias de Autoterapia. Hoje a dose é uma frase de que se a vida abriu a porta, não faça do medo um muro, atravesse. Com isso quero compartilhar que há momentos em que a vida se abre, não de uma maneira grandiosa, não com garantias, não com uma segurança absoluta. Às vezes ela apenas entreabre uma fresta, uma possibilidade, um convite sutil, que não faz alardes, mas que insiste. Se a vida abriu essa porta, não faça do medo um muro, atravesse. As plantas não hesitam diante da luz. Quando o sol aparece, mesmo que por pouco tempo, elas se orientam, absorvem, transformam aquela energia em algo que sustenta a sua própria existência. Elas não questionam se a luz é suficiente para sempre. Elas não aguardam condições perfeitas para se desenvolverem. Elas respondem ao que está disponível naquele momento. Da mesma forma, quando encontram nutrientes no solo, não duvidam da própria capacidade de utilizá-los. Não se retraem por medo de que aquilo acabe. Elas absorvem, elas integram, elas crescem a partir do que existe realmente. Há uma inteligência orgânica nisso tudo. A vida não se desenvolve pela garantia, ela se desenvolve pela resposta real. O adulto neurodivergente, ao longo da vida, muitas vezes aprende o oposto. Aprende a antecipar os riscos, a calcular as consequências, a se proteger antes mesmo de experimentar. Aprende a conter movimentos que poderiam levar à expansão, por medo de errar, de se expor, de não dar conta, de ser mal interpretado. E o medo, nesse contexto, ganha uma função importante, porque ele protege, ele evita quedas, ele antecipa possíveis ameaças. Mas quando o medo deixa de ser sinal e passa a ser direção, algo se interrompe. A porta abre, o corpo não atravessa. A oportunidade aparece, a mente constrói cenários que impedem esse movimento. A possibilidade existe e o sistema nervoso, condicionado à cautela constante, transforma a abertura em cenário de risco. Se a vida abriu uma porta, não faça do medo um muro. Isso não significa ignorar o medo. Significa não permitir que ele te paralise completamente e que ele te roube a ação. Porque há uma diferença entre considerar o risco e impedir a experiência. As plantas não deixam de absorver a luz porque um dia houve uma sombra. Não deixam de buscar nutrientes porque o solo um dia já foi pobre de nutrientes. Elas não constroem barreiras contra aquilo que pode sustentá-las. Elas se abrem à experiência, mesmo sem garantia de continuidade, mesmo sem controle total do ambiente. Do ponto de vista neurobiológico, a exposição às novas experiências é uma das formas mais potentes de reorganização do sistema nervoso. É no encontro com o novo que redes neurais se atualizam, que padrões rígidos podem se flexibilizar, que novas associações se constroem. Mas isso só acontece se houver movimento, se houver travessia, se houver, ainda que com medo, a decisão de não interromper a própria experiência antes mesmo dela acontecer. Para o adulto neurodivergente, atravessar não é simples, porque há uma história de tentativas que não deram certo, de ambientes que não acolheram, de experiências que geraram dor, angústia, rejeição, sobrecarga, desgaste. E o cérebro aprende a evitar, aprende a se proteger, aprende a transformar qualquer abertura em potencial ameaça. Mas a vida não se organiza apenas a partir do passado. Ela continua oferecendo possibilidades no presente. E muitas vezes essas possibilidades não são perfeitas, não são ideais, mas são reais. Como a luz que aparece entre as nuvens, como o nutriente que surge em um solo antes ali estéril, não aproveitar aquilo que está disponível não preserva o organismo. Limita, porque crescimento não acontece na ausência total de riscos. Acontece na capacidade de responder ao que é possível, dentro dos limites que existem ali.
Atravessar não significa se lançar impulsivamente, sem critério algum. Agir por impulso. Significa reconhecer quando há algo que pode sustentar, quando há uma oportunidade mínima de expansão, quando há um espaço, ainda que pequeno, onde algo novo pode ser experimentado. E mesmo com o medo presente, permitir o movimento. Porque o medo pode acompanhar, mas não precisa impedir. Se a vida abriu uma porta, não faça do medo um muro. Permita-se atravessar, mesmo que sem certeza total. Absorver o que se apresenta. Utilizar o que se está disponível. Construir a partir do que já existe, não apenas do que seria o ideal. Há uma diferença entre esperar a condição perfeita e reconhecer a condição possível, real. A planta que espera o sol perfeito não cresce. A que absorve a luz, que existe, sim, cresce. E talvez a travessia seja isso, não a ausência de medo, mas a decisão de não se fechar diante daquilo que pode nutrir, de não bloquear aquilo que pode sustentar, de não transformar toda abertura em ameaça. Porque no fim, viver não é evitar todos os dias. É também saber reconhecer quando há vida disponível e permitir-se alcançá-la, mesmo que para isso seja preciso atravessar com o coração acelerado e tremendo. Mesmo que o passo não seja tão firme, mesmo que o caminho não esteja totalmente claro. A planta não vê o futuro da luz que absorve, mas mesmo assim ela se abre, e isso basta para que a vida continue e que ela continue se desenvolvendo. Se em algum momento dessa reflexão você percebeu que existe uma porta entreaberta diante de você, talvez esse seja o momento de dar o seu passo em relação a essa decisão da tua jornada. A formação em autoterapia para adultos neurodivergentes foi criada por mim para ajudar você a compreender o porquê o medo tantas vezes assume o controle do nosso sistema nervoso e principalmente como desenvolver recursos para caminhar apesar dele. Você encontrará um percurso baseado em terapia de esquema, em psicologia, em neuropsicologia, para fortalecer a sua autorregulação, a ampliar sua flexibilidade psicológica e construir uma vida mais compatível com quem você é. Se você deseja continuar essa caminhada comigo, clique no link dessa descrição desse vídeo. Lá você conhecerá todos os detalhes do meu curso. Talvez esta seja a porta que a vida abriu para você. Deixe de apenas se proteger e comece, pouco a pouco, a florescer na direção do que realmente sustenta a sua existência. Um beijo, te vejo lá.